Olá, tudo bem? Como você sabe, os custos são fruto de tudo que acontece no ambiente empresa, sobretudo nas indústrias e nas empresas do setor de serviço. E uma das questões fundamentais, quando se examinam custos, reside na metodologia dos custeios. Qual custeio que a empresa deve adotar? O custeio contábil, o custeio gerencial. Então, sobre isto, eventualmente, caem questões e provas como a que aconteceu na prova do exame do Conselho Federal de Contabilidade de 2014, segundo semestre de 2014. É a questão 17. Vamos lá? Relacione os métodos de custeio, enumerados na primeira coluna, com as respectivas descrições na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Do lado esquerdo, os quatro custeios mencionados: custeio baseado em atividades, custeio para absorção, custeio variável, custeio pleno ou RKW. E na coluna da direita, a descrição dos métodos. Não é? Então, na primeira coluna, que tem a primeira linha, custeio baseado em atividade, corresponde a uma informação que provavelmente pode não ser, que corresponde ao custeio. Então, por exemplo, na primeira linha, onde fala custeio baseado em atividade, está colocado que é o método que aloca os custos variáveis aos produtos e considera os custos fixos como despesa do período, afetando o resultado desse período. Será? Custeio para absorção do lado esquerdo, do lado direito, na mesma linha, forma de alocação de custos que consiste no rateio dos custos de produção e de todas as despesas da empresa, inclusive as financeiras, a todos os produtos. Pois vem o custeio variável, do lado esquerdo, na mesma linha, procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos por meio da utilização de direcionadores de custos. E a última informação de custeio pleno e RKW, e na mesma linha, a informação, né, pode coincidir, pode não coincidir, consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Todos os gastos relativos a esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Claro que tem que se examinar, né? Buscar a solução, entender qual descrição corresponde a qual custeio. Para isto, vem a questão propondo a sequência. Tem 4 opções de resposta, sequência correta, 2, 1, 4, 3, ou 2, 4, 1, 3, e assim vai. Com certeza tem que haver uma revisão dos conceitos, do que seja. Custeio baseado em atividade, custeio por absorção, custeio variável, custeio pleno, RKW. Para poder ajudar esse entendimento e a resolução dessa questão, nós vamos trabalhar com 3 itens para a gente definir bem aqueles conceitos que estão apresentados. Custeio por absorção, custeio variável, custeio baseado em atividade, custeio pleno RKW. Vamos lá? Separamos uma base de apropriação como uma informação, depois o objetivo principal de cada custeio e depois, que é uma questão nevrálgica em custeios, o tratamento dos gastos fixos, dos custos fixos. Não é? Mas antes de a gente fazer a contraposição de cada uma dessas finalidades e aplicações, devemos lembrar que o custeio por absorção é o único aceito para finalidades contábeis, dentro das normas contábeis e dentro da legislação fiscal e tributária. O que é o custeio por absorção? Aloca todos os custos, mas somente os custos, e não as despesas, aos produtos fabricados e aos serviços prestados. Assim como nas mercadorias, né? Quando adquire mercadoria, o custo da mercadoria é absorvido à própria mercadoria, incluído o frete de aquisição. O custeio variável, por outro lado, ele é o oposto da absorção. Enquanto a absorção é contábil, atende às normas, aos princípios e é adotado para todas as divulgações de resultado de todas as empresas, o variável não é contábil, ele é puramente gerencial. Ele é construído na ideia de que a empresa tem que dar ênfase às vendas, porque o lucro acontece nas vendas, não na produção. Embora isso também aconteça,
mas o lucro é resultado no momento da venda. E o custeio variável dá ênfase à venda, enquanto a absorção dá ênfase ao momento, à competência da fabricação, da imputação dos custos aos produtos e serviços. Custeio baseado em atividades desenvolvido pelo Kaplan e Norton, da Harvard, famosos os autores, né, do custeio baseado em atividade. A proposta do custeio baseado em atividade é de que os custos precisam ser mais aprofundados, mais identificados a cada produto, não por alocação arbitrária, e sim por uma alocação que esteja vinculado à execução daquilo que vai ser feito. Então, ao processo, à atividade, na ideia de que a atividade consome recursos, não é o produto que consome recursos. É o modo de fazer o processo que consome recursos. E o custeio pleno RKW, originado dos alemães logo depois da Primeira Guerra, por isso que a sigla em alemão é RKW, o objetivo é identificar aos produtos, serviços, mercadorias, todos os custos, todos eles, custos, despesas, as despesas operacionais, despesas financeiras, tudo que é imputado, plenamente identificado ao produto, então vai ser identificado aí. Lembrando que dos 4, somente é aceito para finalidades legais, fiscais, tributárias, o custeio por absorção. Então vamos lá. Olhando primeiro a base de apropriação para cada um desses custeios. Qual que é a base de apropriação da absorção? Todos os custos, como nós comentamos. Custos de produção, tanto os fixos quanto os variáveis, são absorvidos, quantificados no mês, o gasto que se teve, e absorve aquelas unidades produzidas no período. Custeio variável, não. Ele só reconhece como apropriável ao produto os custos variáveis. Os custos fixos competem ao período. Então, somente no variável, por isso que o nome variável, somente os custos variáveis é que deve valorizar os produtos. Custeio baseado em atividade valoriza os produtos através das atividades que consomem recursos. Então, se o produto utilizou uma atividade e essa atividade custou X, então esse produto vai absorver pela atividade aquele gasto específico. Mas somente aquelas atividades que consomem recursos. Custeio pleno, o RKW, todos os custos, todas as despesas da empresa são levados a valorizar os produtos e serviços. Todos os gastos, custo de produção, mais administrativo, mais de venda e mais os financeiros. Então, está bem definido, cada um tem uma forma de apropriação, não é? O objetivo principal do custeio por absorção, como comentamos, atender normas contábeis e fiscais. O variável, apoiar decisões gerenciais. Então, ele é feito extracontábil para tomar decisão, exame de mix de produto, contribuições distintas de cada produto. Custeio baseado em atividade aumenta a precisão na alocação de custos, uma vez que você vai no âmago do processo produtivo para identificar que custos realmente estão sendo consumidos naquela atividade que vai resultar o produto ou serviço. E o custeio pleno RKW, a ideia é de determinar todos os gastos totais ao produto e assim identificar a margem real ao comparar com o preço correspondente. Da mesma forma, os objetivos são distintos para cada um dos custeios. E o tratamento dos custos fixos, que é um eixo central que converge esses custeios. No custeio por absorção, eles são absorvidos pelo produto e aos estoques. Então, o custo fixo, pelo regime de competência, que é aceito pela legislação fiscal, societária e, sobretudo, a contábil, os custos fixos e os custos variáveis, sendo custos, competem aos produtos. Se o produto foi fabricado e nem tudo foi vendido, aquilo que sobrou no estoque recebeu tanto o custo fixo quanto o custo variável. Já no custeio variável, não. Os custos fixos não são considerados para a valorização dos produtos nos estoques. Os custos fixos competem ao período.
está afetando o regime contábil de competência. Mas o variável tem uma proposta interessante. Ele alerta a empresa, o empresário, né, o administrador, de que aqueles gastos fixos daquele mês vão se repetir no outro mês, porque são fixos, são periódicos. Já o custeio por absorção, ele absorve tudo ao produto. O custeio variável, ele quer chamar a atenção de que aquele gasto fixo, ele é um compromisso, é um risco operacional que a empresa tem todo mês. Se ela não explorar o máximo da capacidade produtiva, esses gastos fixos no custeio variável vão evidenciar o risco que a empresa está tendo em ficar parada, ficar ociosa. Então, é interessante para o gerenciamento, custeio variável. Custeio baseado em atividade, por sua vez, os custos fixos são distribuídos conforme atividades. As atividades que consomem recursos, então os custos fixos são atrelados a essas atividades, não deixa de ter também uma forma de alocação. E o custeio pleno e RKW, todos os custos fixos são rateados integralmente entre produtos. Lembrando que o único aceito é o custeio por absorção. Com base nesse esclarecimento, creio que dá para fazer uma boa interpretação daquelas informações que estão apresentadas, segundo as descrições do custeio. Vamos seguir pelas descrições da segunda coluna. Primeiro, método que aloca os custos variáveis aos produtos e considera os custos fixos como despesa do período, afetando o resultado desse período. Acabamos de explicar qual que é o custeio, que aloca os custos variáveis aos produtos, os custos fixos como despesa do período, é o custeio variável. Então, aqui corresponde ao número 3. 3, custeio variável. Segunda descrição. Forma de alocação de custos que consiste no rateio dos custos de produção e de todas as despesas da empresa, inclusive as financeiras, a todos os produtos. Então, você rateia dos custos de produção de todas as despesas da empresa, né, que aloca ao produto, à produção, não tem outro a não ser o custeio pleno, que é o custeio alemão, é RKW. Então, corresponde aqui a essa descrição o 4, custeio pleno. Não é isso? Vamos para a terceira descrição. Procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos por meio da utilização de direcionadores de custos. Não tem outra opção que não o 1, né? Que é o custeio baseado em atividade. Corresponde aqui ao número 1. E, por último, a descrição consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Então, não tem outra opção que é o custeio por absorção a esta descrição. O item 2 corresponde a esta descrição. Então, a resposta é 3, custeio variável é primeiro, depois a essa descrição aqui é o custeio pleno, a terceira descrição é o custeio baseado em atividade e a última descrição é o custeio por absorção, o legal, o contábil. Com isso, temos a resposta da sequência correta. Não é isso? Como nós mostramos? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Resposta da questão 17. No segundo semestre de 2014, pelo Conselho Federal de Contabilidade, por sinal, uma questão bem elaborada e útil, né, para uma revisão de custeios, foi esta do Conselho Federal de Contabilidade. Mais uma vez, dominando contabilidade e finanças, à disposição desses esclarecimentos das resoluções de questões. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.